Saitama bloqueou o corte dimensional do Void com a ponta dos dedos, não uma, mas duas vezes. E ainda por cima arrancou ele na marra da dimensão superior. Galera, não tem jeito, ele tá simplesmente em outro nível, tendo uma força absurda que pode sim superar o espaço, mas calma que eu já vou explicar sobre isso. Além disso, o Blast provavelmente é corno. Sim, eu sei que é estranho, mas isso foi um plot importante no capítulo, por incrível que pareça. Tá confuso? Quer entender o quão absurdo foi esse feito do Saitama? Então já fica aqui porque eu vou te explicar tudo que rolou no capítulo 209 de One Punch Man. E bora lá, o capítulo começa basicamente com o Void humilhando o Blast, falando que ele virou o herói número 1, mas que ele não protege de verdade as pessoas, não conseguiu de verdade proteger elas e provoca dizendo que ele tem um filho. O Flash aparece para tentar defender o Blast, mas o ataque dele é bloqueado sem nenhuma dificuldade pelo Void, e quando o Flash provoca dizendo que o Void ensinava na vila a eles atacarem os pontos fracos, mas mesmo assim não atacou o filho do Blast, ele é completamente randomizado com um único golpe de espada. O Sonic interrompe com um chute, mas o Void vai para a dimensão superior e prepara o seu corte dimensional. E é aqui que acontece a polêmica cena. Vai ter gente chorando, que eu sei. Conforme o corte dimensional se aproxima, ele simplesmente congela ali em um ponto específico, e a gente vê que o Saitama bloqueou ele com os dedos, como se não fosse nada. Vocês têm noção que o Saitama simplesmente parou o corte dimensional com a ponta dos seus dedos? E aqui é importante destacar que, apesar da aparência do ataque, ele não é um ataque de energia. Literalmente o Void dando uma espadada de uma dimensão superior. Na cena seguinte a gente até vê que a espada dele ficou presa lá, justamente porque ele não tá mandando uma explosão ou uma projeção de energia ou algo assim. É apenas a forma como a espada dele se manifesta tendo vindo de uma dimensão superior. Saitama literalmente segurou uma lâmina de uma dimensão acima da dele. E aqui é um detalhe muito absurdo, porque o Void fala que não há nada que possa parar a ponta da lâmina dimensional que corta o próprio espaço. Ou seja, esse ataque sim corta o próprio espaço, parecido com o corte do mundo do Sukuna. Isso significa que o Saitama, sim, supera o espaço, porque com a ponta dos seus dedos, o Saitama conseguiu bloquear um ataque que corta o espaço. Teoricamente falando, golpes que cortam, rasgam o espaço, não necessariamente vão ter efeito no Saitama, e também, teoricamente falando, ele consegue, na força bruta, ao menos distorcer ou danificar o espaço. Só pra deixar claro uma coisa, provavelmente vai ter gente relacionando essa cena com a cena do Homem-Fênix, mas é importante destacar que o espaço Fênix não era um espaço físico, era um espaço mental, como foi dito pelo Homem-Fênix, e também quem estava lá por perto não viu nada acontecer, então o Saitama nem saiu do lugar, tanto que quando eles saíram do espaço Fênix ele estava no mesmo local, ou seja, naquela situação o Saitama não bateu literalmente em algo e abriu um buraco no espaço, isso é uma confusão. Ele invadiu na marra, sim, só que foi um espaço mental, ele não abriu um rombo no espaço naquela cena, mas com essa de agora, ele provavelmente pode fazer algo semelhante. Mas como eu falei, não foi só uma vez, o negócio foi tão absurdo que o Void se incomodou e tentou usar sua outra espada também. E o Saitama simplesmente bloqueia um segundo corte dimensional. E depois disso ele entende que aquele deve ser o cara que atacou a Associação de Heróis, e ele simplesmente puxa o Void pra fora da dimensão superior. Ele puxa as lâminas pra baixo e faz o Void cair na dimensão comum, por assim dizer. Simplesmente absurdo, arrancou ele na marra de lá. E eu vi alguns comentários sobre essa cena, dizendo que ela poderia ser Tom Force ou algo assim do gênero, porque era muito absurdo, mas eu tenho uma opinião divergente. Void estava sim fora da causalidade nessa cena, é assim que funciona o corte dimensional dele. Porém, para fazer o corte, ele tem que interagir com a dimensão comum, por assim dizer. Para lançar, entre aspas, o corte dimensional, ele tem que interagir com as bolhas. Da mesma forma, o que dá dentro das bolhas, entre aspas, né, ou seja, da dimensão comum, pode interagir com ele, ou no caso, com as espadas dele que estavam dentro da bolha. Saitama interagiu com as espadas. O que ele fez, tecnicamente, não é tão absurdo assim, no sentido de que ele não estava manipulando dimensões, alterando a dimensão que o Void estava, ou coisa assim. O Void, por vontade própria, colocou as espadas na bolha. Naquele momento, ele gerou uma interseção, uma conexão, por assim dizer. O Saitama, a partir daquilo, puxou ele de volta. Eu não tô negando que o Saitama ter puxado o Void de volta é um feito impressionante. Porém, o que eu tô querendo dizer é que eu acho que a parte mais impressionante disso foi apenas o Saitama ter aguentado e bloqueado, no caso, um ataque que corta o espaço. Porque, ao menos em teoria, para puxar o Void de volta, não seria necessário muito mais do que aguentar o ataque, que é a parte que eu julgo mais impressionante, e além disso, apenas ser muito mais forte que ele para puxar ele de volta por meio daquela interseção, a parte das espadas que estava naquela dimensão. Então, pelo menos na minha visão, até que seja explicado o contrário, isso aqui não foi um tipo de manipulação do Saitama e também não é como se ele tivesse feito algo muito absurdo como manipular dimensões. Ele só puxou o Void de volta por meio de um ponto de conexão. Seria algo semelhante a, por exemplo, eu poder viajar no tempo, eu sou um ser 4D,
posso ir pra qualquer momento do tempo, mas quando eu vou no momento do tempo que você tá agora, você me dá um tapa, por exemplo. Ao menos essa foi a minha interpretação da cena. Mas depois do Void se levantar, ele tenta ir de novo pra dimensão superior, porém, o Blast cria um portal, faz a sua mão, que ainda tá no braço, alcançar a outra que estava caída e ativa o seu teletransporte. É explicado que ele conseguiu controlar a outra mão porque ele estava usando um portal para transferir fluxo sanguíneo e sinais neurais para sua outra mão, basicamente controlando ela remotamente. Ele se teletransporta para dentro do Void, literalmente, criando um tipo de erro, por assim dizer, em que as estruturas biológicas e físicas deles começam a se misturar. O Void até fala que os dois poderiam ser despedaçados e a gente vê que isso já era um plano do Blast em última situação, em último recurso, em que ele iria fazer isso para que essa mistura da estrutura dos dois incapacitasse ambos, e então usariam a tecnologia de separação de células monstros lá da Associação de Heróis para conseguir separar eles. O Blast até fala que era para priorizar a vida do Void, mas a luz do God acaba impedindo o Blast, repelindo ele e evitando a fusão. Porém, no momento em que eles estavam conectados, por assim dizer, as consciências deles se interligam, e o Blast vê o que aconteceu no momento em que o Void foi tentado por God. E olha que trairagem, quando o Void tocou no cubo, a pessoa que ele viu, ou seja, a pessoa que ele tinha algum tipo de apego emocional, era a esposa do Blast, ou a mulher dele, a mãe do filho dele, até onde a gente sabe, filho dele, né? Óbvio que pode ter um contexto por trás, talvez a mulher do Blast seja parente do Void, talvez quando eles eram mais jovens existia um triângulo amoroso, ela escolheu o Blast e o Void ficou ressentido, algo do gênero, mas até que a gente tenha o contexto explicado, aparentemente o Void passou a lâmina dimensional na mulher do Blast também, se é que você me entende. Então é isso, meus amigos, um feito enorme pro Saitama e um chifre enorme pro Blast, porque o cara passou mais de 10 anos tentando salvar o Fela de uma miséria que tava cacetando a mulher dele escondido. A gente só vai ter explicação disso no próximo capítulo, e se você quiser ficar por dentro, já se inscreve aqui no canal para saber se o Blast é ou não corno. Então se você quiser ficar por dentro desse caso de família, já se inscreve aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo na próxima.